A presente live tem por objetivo trazer uma análise crítica positiva, não negativa, às falas do filósofo brasileiro Philippe Pondé, por decorrência do tema que está ligado à sociologia da religião, mas, sobretudo, a forma de ação da religião em explorar a fé. E a questão que se levanta é: a fé virou mercadoria? Ou a interpelação, ou a questão que deveria ser levantada é: a fé virou mercadoria ou sempre foi? Portanto, pensando já o tema, eu vou na contramão do pensamento de que os tempos foram passando de modo que as religiões foram percebendo, ou o alto clero, aqueles que construíram todo um projeto de poder, normatizando em nome de seres sobrenaturais, né, divinos, essas mesmas leis, a fé foi se tornando um objeto da apropriação do bem, a partir de uma pressão psicológica, espiritual, vamos dizer, de coações de todos os gêneros, para que as pessoas, agindo em nome e em detrimento de leis, pudessem entregar o que possuem. Ok? E, portanto, a minha análise será numa perspectiva da sociologia da religião. Pensando, então, a mercantilização da fé sob uma perspectiva sociológica, entendendo que o fenômeno da comercialização do sagrado, do divino, né, das intervenções de seres sobrenaturais, estiveram sempre presentes em todas as religiões do planeta. Até mesmo, ok? As religiões de matrizes africanas, a religião hindu, o próprio judaísmo, o cristianismo, a religião egípcia, persa, entre outras. Significa dizer, a fé sempre foi mercadoria, ela não se tornou. Porque quando pensamos a origem da religião, seja ela pensando de forma integrada, sociológica, psicológica ou naturalística, onde os homens vão buscar respostas para os seus dilemas existenciais, o fenômeno da exploração da fé parte a partir das constituições normativas em nome do divino. Seja ele pensado, seja como um fenômeno, ou seja, por uma fenomenologia, ou pensado por uma teologia, a ideia de um ente soberano. Portanto, falar, de fato, sobre como a fé se tornou algo subjetivo, comunitária, e que existem processos utilizados para que os indivíduos entreguem o que possuem e continuem na base de uma pirâmide onde somente um alto clero se enriquece, vive, é pensar de fato como a fé sempre foi e sempre será um objeto vendável, ou seja, mercantilista. Pensar então Karl Marx, Max Weber, pensar o sociólogo Pierre Bourdieu, é pensar os mecanismos sociológicos que vão sustentando a mercantilização da própria fé a partir da religião. Você está entendendo? E isso trará implicações sociais e éticas absurdas, das quais eu terei que voltar aqui às falas do Pondé para você entender. Vamos lá. E as igrejas evangélicas, elas são ágeis porque, assim, eu lembro da gente discutindo em sala de aula disso há 15 anos atrás já, que era assim, os alunos ficavam impressionados, tudo classe média alta e alta, acostumaram a pagar uma grana por análise, e quando o analista faz, fica todo feliz, né? Não, mas os evangélicos pagam dízimo, como se toda igreja evangélica fosse um campo de corrupção generalizado, que não é fato. Ok, aqui o senhor Philippe Pondé, que eu já tinha feito esta análise, faz aqui, troca galhos por bugalhos. Uma coisa é o dízimo quanto um projeto teológico instituído, sobretudo, pelas religiões mesopotâmicas, isto é, do Oriente Antigo. O dízimo não era uma prática, entende,
amplamente utilizado pelos judeus. Não, os judeus, eles adotam a forma de colher impostos, porque isto é o dízimo, senhor Felipe Pondé, é o maaser, ok? Do verbo laasot, do verbo fazer, ou do substantivo esser, que quer dizer décima parte. Portanto, veja, o dízimo, quando instituído, vocês perceberão, será sempre um projeto que liga uma elite dominante clerical, sacerdotal, ok? A uma ordem de um soberano que, na verdade, na identificação do rei, é um ser divino. E a partir, então, de modelos psicológicos que vão sendo construídos e das relações intersociais, vai se estabelecendo que pagar o imposto é mais do que o reconhecimento a um favor divino. É o cumprimento de um dever humano em relação ao seu semelhante. O problema é que, seja na cultura egípcia, na cultura sumeriana, na cultura fenícia, cirofenícia, ou mesmo na cultura grega, na cultura romana, não importa a religião, na cultura hindu, nas religiões de matrizes africanas, não importam, pensando, né, as religiões antigas, o dízimo era, na verdade, um meio pelo qual uma pequena classe que tinham e detinham o poder controlavam a maioria. E eram sustentados por esta maioria. E, portanto, veja, era um ato político com um discurso religioso. Porque a religião, ela é política, apenas sob um discurso espiritual, teológico. E, portanto, não há como dissociar religião e política. Elas estão intrinsecamente ligadas. E outra coisa é, o dízimo não é um ato de corrupção. A gente pode até não concordar, e a minha abordagem não será teológica, mas sociológica, de que o dízimo, ele foi adotado, inclusive, como um mecanismo de poder econômico e controle social de mantença das elites, da aristocracia, da dinastia flaviana, da Golá, que são, na verdade, que é representada pelos sacerdotes que saíram do exílio através de Ciro. O Templo de Jerusalém foi construído justamente com o objetivo de fortalecer o império de Ciro e o seu controle. Tanto que os que governavam Jerusalém, sob o comando de Ciro, não eram os judeus, eram os persas. Esdras, Neemias, Zorobabel, entre outros. Ou seja, a Jerusalém e o templo estão sendo construídos a partir de um projeto de poder e controle social, onde o dízimo, os tributos, que era isso, senhor Felipe Pondé, tributo, os dízimos eram tirados, coletados, em nome de uma divindade e por decorrência de um ato normativo, entende? Punitivo. Dá ou paga, dá ou sofre. Então haviam as formas de utilizar a fé das pessoas, veja, em relação às suas, veja, atividades cotidianas, como, por exemplo, o plantio, o agronegócio, o trabalho da atividade do campesinato, ok? Os que atuavam na tecelagem, ou seja, se vocês estão passando por dificuldades, opressões, sejam vindas de questões cataclimáticas, né, naturais, é porque Deus está insatisfeito. Portanto, se vocês derem o dízimo, pagarem o imposto, reconhecendo que é Ele quem abre os céus e faz, vocês serão abençoados. Mas a grande verdade é que os abençoados eram os sacerdotes, um grupo muito pequeno. Como assim, professor? No máximo de 70, porque eram representantes das 12 supostas tribos de Israel. Então, pasmem, era um pequeno grupo que formava uma estrutura jurídico, política e religiosa que oprimia, olha só, gente, uma grande maioria, milhões, vamos falar aqui de milhões, ou seja, tanto do sul quanto do norte, ou seja, os que vinham do sul da Arábia, ali das regiões, claro, da Galileia, da Alta Galileia, ou os do norte, para a região mais de Samaria. Portanto, você observe que uma coisa é a corrupção e outra coisa é o dízimo. Portanto,
era possível que as religiões antigas e os sacerdotes, entre outros, o budismo, o zoroastrismo, o hinduísmo, tá bom, o maometismo, não importa. A gente tem que separar as falas do Pondé, porque, primeiro, falar de corrupção é uma coisa e falar de dízimo é outra. É possível que, de forma geral, se fale que os dízimos são manipuláveis, são desviados de seus objetivos, de suas finalidades para as quais ou para o qual foi instituído? Sim, mas dá uma ideia de que o Pondé, ele associa algo. Vamos ouvir, presta atenção. Isso, né? Não, mas os evangélicos pagam dízimo, como se toda a igreja evangélica fosse um campo de corrupção generalizado, que não é fato. Calma, não, confundiu tudo, Pondé. O dízimo não tem nada a ver com corrupção. O que tem a ver os evangélicos pagarem dízimo? O que tem a ver qualquer religioso pagar o dízimo? Peraí, tem hora, eu acho que é a idade, só pode ser a idade. Porque uma coisa é pagar o dízimo e outra coisa é a corrupção generalizada, porque os evangélicos, os católicos, os budistas, outros indivíduos de outras religiões também têm a sua forma, os seus mecanismos de pagarem tributos em favor divino aos seus líderes. Entende? Agora, a corrupção, ela pode ser vista dentro de uma perspectiva teológica, ok? Ou dentro de uma perspectiva política, que a maneira utilizada pelos clérigos de controlarem a economia e desviá-la de seus fins. Vocês estão conseguindo me entender? Portanto, aqui no primeiro momento, é importante ressaltar que a religião, ela sempre desempenhou um papel central nas organizações sociais. Ok? A ideia de que a religião surge para trazer uma coesão social, eu discordo absolutamente de Pondé e de qualquer sociólogo, é o meu direito. Porque o que a gente vê é que, na verdade, o objetivo da organização das sociedades por meio das religiões antigas é de total controle social, inclusive inferindo na liberdade, onde os indivíduos poderiam acreditar no que quisessem. E veja, quando se fala de judaísmo, o negócio piora, porque as comunidades antigas, vizinhas, vamos chamar assim, aos israelitas do norte ou os judeus do sul, já tinham formas distintas de viverem em comunidade, que era as comunidades patriarcais, nômades, onde todos eram felizes, então vamos até dizer, eram as comunas. Mas com a instituição do judaísmo, há uma ideia de homogeneidade, de controle social, centrado a ideia de um único Deus, em uma forma moral estendida a todos igualmente e inclusive a intolerância religiosa. Portanto, pensando a religião egípcia, sumeriana, babilônica, entre outras, a ideia clara de um monoteísmo, tá pensado, ou de uma sociedade monolítica, ela se dá com o objetivo claro e único de trazer um controle de dinâmicas, de atividades econômicas, vamos chamar de mercado da época. Você está entendendo? É isso que nós temos. Não existe outra, ou seja, a mercantilização da fé baseada no medo e na falta de respostas que as pessoas tinham para os seus dilemas existenciais, sejam os seus conflitos interiores ou a falta de compreensão sobre o seu próprio mundo. Então, a pergunta que temos que levantar não é: a fé virou um produto? Não, não é essa a pergunta que nós temos que fazer. Se a fé virou um produto. A pergunta que nós temos que fazer, ou virou mercadoria, é o contrário. A fé sempre foi? Porque a resposta é sempre foi. Porque a ideia que se dá é que as religiões foram, aos poucos, se apropriando da fé alheia, dos mecanismos psicológicos, né, dos indivíduos em relação às suas experiências e suas relações com o sagrado,
E a partir daí foram dizendo, vamos passar a usar a fé. Não, a fé sempre foi produto, sempre foi mercadoria. E, portanto, discordo da premissa questionável. A fé virou mercadoria? Não, a fé sempre foi. A história das religiões surge da exploração da fé. Ou seja, do conjunto de crenças, de ideias que os indivíduos tinham acerca de si mesmo, acerca do mundo, e não sabendo... Por isso que Epicuro ele vai tratar a origem da religião de forma naturalística, onde os indivíduos, não conseguindo compreenderem o seu próprio mundo, inclusive os fenômenos naturais, eles, a partir de uma pré-compreensão da ideia de um ente soberano, eles acabam atribuindo essas manifestações ou teofanias ou manifestações naturais como respostas dos deuses, sejam julgando ou abençoando. Vocês estão entendendo? Pensando então, já Émile Durkheim, uma análise mais sociológica, parte das interrelações dos homens influenciados mediante suas próprias experiências. Pensando a questão mais psicológica da religião em Freud, né, ou mais filosoficamente pensando em Nietzsche, o que é que você tem? É que, naquela época, não tinha internet, não tinha imprensa. Para fazer um pergaminho, para fazer um texto, era em pedra ou bronze, ou em pergaminho ou couro de carneiro. Não era qualquer pessoa que tinha capacidade de produzir uma publicidade, um marketing para controle social. Então, a grande verdade é que desde as religiões antigas, e aqui eu estou generalizando, você tem uma proliferação de um projeto de marketing estratégico, de controle social, de uma pequena elite que tinha o poder. E quem tem o poder faz obedecer, porque está no topo. Você está conseguindo me entender? Você está no topo, e por estar no topo, é evidente que você consegue controlar. Então, primeiro, uma coisa é a corrupção generalizada, praticada de forma política, ok? Social, e não só propriamente teológica e econômica, ou seja, o uso do dízimo perde o seu fim, sua finalidade. Outra questão é, todas as igrejas, todas, de forma direta ou indireta, ou religiões, umbandista, candomblessista, não me importa, tem os seus mecanismos de autossustentação, mas autossustentação de quem? Dos seus líderes. Porque são pessoas que se levantam, né, e dentro desse contexto precisam justificar a atividade religiosa como um meio, de alguma forma, de subsistência econômica. E, portanto, de forma direta ou indireta, cobram por serviços prestados em nome da fé. Então, como que a gente vai pensar essas falas do Pondé que vão muito além disso aí? Vamos lá. Tudo, certo? Então, assim, mas eu acho que essas igrejas evangélicas, você entra numa igreja dessa, você ganha relações. Não vivo mais sem o Você deixa de ser terrivelmente invisível, como a maior parte de nós todos somos, inclusive, como você falou de um extrato social médio para baixo. Invisibilidade e relevância. O Brasil é um país que nega a cidadania a todo mundo, praticamente, talvez não a uns 4 ou 5 pessoas, nega a cidadania a praticamente todo mundo. Então, você entra na igreja, você ganha o que fazer no final de semana. Ganha o que fazer no final de semana, como se quem não entrasse numa igreja não tivesse o que fazer no final de semana. Eu queria saber de onde o Felipe Pondé está tirando isso. Quanto, na verdade, as pessoas que entram dentro de uma igreja... E primeiro, Pondé, eu fui pastor, porra. Eu dirigi igrejas. Talvez você não sabe, a única importância das pessoas no centro da atividade religiosa, sobretudo evangélica, é ocupar um espaço e levarem os dízimos e ofertas. Porque tem algumas que são invisíveis para as próprias comunidades.
Algumas que só servem para chegarem lá, sentar, assistir um culto, entregar o dízimo, a oferta, receber uma bênção do pastor, se for na católica, do padre. Há pessoas que, na verdade, nem se conhecem. Tem pastores que não sabem nem quem são os fiéis. Imagina, olha a ideia desse cara. Para vocês terem uma noção, vocês acham que o Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Marco Feliciano, que estas pessoas, esses líderes, sabem quem são aquelas pessoas que estão sentadas ali? Para poder, tá feio. Tá feio. A única relevância e importância daquelas pessoas ali é justamente o que elas possuem, porque são mercadorias. Porque elas representam a fé como mercadoria. Para vocês terem uma noção, onde algumas pessoas ainda são reconhecidas, têm uma certa notoriedade, são nas pequenas comunidades, nas pequenas igrejas. Por quê? Porque são espaços geograficamente, espacionais pequenos, não tem como um pastor não saber quem é um membro da igreja dele. E em muitos casos, cada um vive suas vidas e aos domingos se encontram ali, numa espécie de coinonia, entende? Para prestarem um culto a Deus e cumprirem suas obrigações semanais, que é levar o dinheiro, a oferta, que é justificada em nome de mantença do próprio espaço físico e também do salário dos líderes. E muitos assalariados entregam de 10% a muito mais ao mês e continuam sendo insignificantes, pessoas indiferentes dentro destas comunidades. Eu queria convidar o senhor Felipe Pondé, se porventura ele quiser fazer uma visita comigo a algumas igrejas, como a do próprio Silas Malafaia. Você acha que o Silas Malafaia conhece cabalmente todos que frequentam aqueles templos? Você acha mesmo? O Silas Malafaia sequer sabe quem são os membros das congregações dele. Isso está a cabo dos próprios líderes, presbíteros, pastores que são assalariados. O Silas só quer saber é do dinheiro. O Agenor Duque. Veja, aqui na minha cidade tem várias chamadas filiais, senhor Felipe Pondé. Quando que essas pessoas, na verdade, ganham notoriedade e relevância? Nenhuma. Tampouco nas próprias comunidades. Tampouco nas próprias comunidades. É uma minoria. O maior lugar de preconceito e acepção são nas igrejas. Quem tem mais destaque, senhor Felipe Pondé. Desculpe o que o senhor está falando. Desculpe. Quem tem mais destaque, tem mais relevância, porque é uma questão de poder. Ou seja, a religião, ela é uma política não partidária e usa de mecanismos psicodélicos com o objetivo não de controlarem apenas as emoções e sentimentos dos indivíduos, mas também suas ações. Porque se controla os sentimentos, se controla, as emoções, se controla suas ações, e suas ações serão sempre convergindo para os interesses dos que controlam. Eu não entendi, o senhor ainda vai falar, nessa mesma live, eu vou deixar aqui para depois, que as pessoas que criticam o clericalismo são antiquadas, são retrógradas. Peraí, então nós não deveríamos criticar os políticos, porque o Estado em sua totalidade é uma tipologia da ideia do soberano e, portanto, está dentro de uma dimensão, de uma elite que controla o poder. Então nós não deveríamos, o senhor não deveria julgar os governantes do nosso país, o presidente, os governadores, os deputados, os senadores. Por quê? Porque eles formam uma estrutura, segundo inclusive Carl Schmitt, ok? Em soberania e poder total ou estado de exceção, o senhor deve ter lido Carl Schmitt, E com certeza o senhor deve gostar muito, porque ele era um absolutista, Muito claro. Ele vai falar sobre isso. No meu livro que eu estou lançando agora, como resultado da minha pesquisa e ampliei o meu artigo de pós-graduação, que é o antagonismo do Estado, uma tipologia do Deus da Bíblia, onde eu trabalho justamente Giorgio Agamben, trabalho Carl Schmitt, os grandes nomes, mostrando esse antagonismo. Portanto, de onde o senhor tirou que essas pessoas ganham mais relevância e notoriedade? Só para o senhor ter uma noção, dentro das igrejas evangélicas estão concentrados os maiores mecanismos
de opressão e controle, de intervenção e supressão dos direitos. Sabe quantos homens... Quer ver? Se fosse isso, hoje não abririam igrejas includentes. Se estas pessoas, sobretudo da categoria LGBT, LGBTQIA+, gays e lésbicas, fossem de fato aceitos dentro destas comunidades e tivessem a tal notoriedade e relevância que o senhor diz, elas não abririam uma comunidade independente onde elas podem ser aceitas. Isso prova que o senhor está absurdamente equivocados. Equivocados. Porque não há isto. Essas pessoas são vistas, mas o senhor se sente num incômodo, porque o senhor precisa vender cursinho de Jesus histórico, né? Deixando de trazer uma clareza maior o que é esse Jesus como uma ideologia, segundo o próprio padre John Paul Meyer, né? Pensando numa categoria materialista, revolucionária, né? Como em Karl Kautsky, Engels, entre outros, que pensaram o cristianismo primitivo. Então, o senhor é uma vergonha, senhor Felipe Pondé. O senhor é uma vergonha. É melhor você ficar no lobismo, fazendo uma espécie de passapanismo, sabe? E dizer, não, quem critica o clericalismo, porque é o clericalismo que explora. Assim como é a classe política, e o senhor sabe, sobretudo, que o direito ele é burguês. A gente fala de desigualdade, o senhor não tem noção o nível de desigualdade social e econômica entre os evangélicos, onde pastores ganham de 10 a 20, 30 salários mínimos, outros se tornaram milionários, e o povo continua sofrendo, sem qualquer relevância. Por favor, vamos continuar. Os filhos, de repente, começam a namorar, né? Você faz amizade. Normalmente as mulheres vão primeiro, porque as mulheres sempre buscam ajuda mais. É como se os filhos não namorassem independente de ir para a igreja. Ou seja, a analogia que esse senhor traz, ela é absurda. Veja, é absurda. Sabe? É um passapanismo para o retrato verdadeiro, real da própria religião. E devemos ainda considerar que dentro dos núcleos religiosos, sobretudo protestantista, há um conceito de que se deve namorar alguém que pertença à mesma fé. Ainda tem isso. Que pertença à mesma fé. O que já é um absurdo, como se a moral cristã estivesse acima, entende? De qualquer outra moral. Fácil do que os homens ficam mais... né? Mesmo que esteja enchendo a cara, consegue levar um cara desse para a igreja... Ele chora, ele é abraçado, faz amizade, tudo isso no âmbito do batismo do Espírito Santo, certo? Então, eu acho que a teologia da prosperidade, ela se realiza, inclusive, quando, de repente, ele arruma um emprego para mim. Estou desempregado há muito tempo. Ou seja, olha o simplismo. Olha o simplismo desse camarada. A teologia da prosperidade... Não. O que é vendido a partir da fé quanto objeto é que estas pessoas, na verdade, galgarão um poder econômico, um bem-estar social. Entende? O que são prometidos para estas pessoas não são apenas uma inter-relação de que fulano fez isso. E outra, senhor Pondé, qual foi a religião que o senhor viu? Ou seja, quem traz uma generalidade simplista é o senhor. Porque a gente vai parar e vai dizer assim, peraí, se isso acontece em todas as igrejas, os evangélicos não deveriam realmente continuarem em CLT. A grande maioria dos evangélicos deveriam ser megas empresários. Vocês não concordam comigo? E aí? Concorda, o ateu Walter? Concorda, Débora? Os que estão me assistindo? Concordam? Não deveriam. Porque se realmente todos os que vão para uma igreja evangélica, ok? É complicado. Ok? Jason mandou um abração forte. E todos de Fortaleza, meu mestre. Não sei, Daniel. Que Jason, ô Daniel? Que Jason? Não sei. Que Jason? Jason mandou um abraço forte e todos de Fortaleza, meu mestre. Fala, Daniel. Não sei que Jason você está falando.
Vamos continuar aqui. Tem gente que eu não sei quem é. Vamos lá. Vamos pensar aqui os mecanismos e fundamentos teóricos da mercantilização da fé. E lembrando, a religião, quanto entidade, ok? Seja institucionalizada ou abstrata, formalizada ou informalizada, é ela que dita as regras. Em Karl Marx, a religião aparece como alienação e mercadoria. Isso é fato. Você vai pegar ali questões judaicas, você vai pegar o diálogo dele com Feuerbach, você vai encontrar isso. A gente não precisa nem discutir. Portanto, religião como alienação e mercadoria. Portanto, a fé não se tornou mercadoria. Sempre foi. Desde os tempos remotos, onde se pensa a existência de um homem. Foi utilizado um conjunto de crenças, medos, temores, sentimentos, pavores. Tudo isso são coisas integradas justamente à concepção do ser quanto existente. E, portanto, falar de fé é falar de um conjunto de percepções humanas e de experiências que fazem com que este indivíduo procure um esteio, algo que possa acalentar esses seus conflitos. Não é propriamente acreditar numa divindade, mas explorar essa dimensão total do homem enquanto ser psíquico, ok? Em Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que com certeza muitos devem conhecer, nós também teremos como que de fato uma ética cristã de supressão e exploração do indivíduo se dá por meio justamente dos mecanismos teológicos de opressão. Já o sociólogo Pierre Bourdieu, ele trabalha um conceito da fé quanto mercadoria, da própria religião, tá? Em um campo religioso e uma economia simbólica. Cara, é mais ou menos isso que o senhor Pondé quis descrever. Então, nós temos que entender essa relação. Deu para entender? E aí entra a mercantilização da fé hoje. Quer dizer que somente hoje, a partir do iluminismo, é que a fé... Não, a maior prova que a fé sempre foi mercadoria eram as cobranças de indulgências, que foram criticadas pelo monge Martinho Lutero, onde, de fato, as pessoas eram exploradas. Os dízimos estabelecidos pelos judeus, ok? As formas com que os sumerianos também exploravam, os babilônicos, os egípcios. Olha, como assim? Portanto, religião e fé estão intrinsecamente ligados em consumo. Consumo. Ou vocês acham que a ascensão dessas megas igrejas, elas aconteceram simplesmente porque as pessoas realmente tiveram uma experiência com o divino, com o sagrado e... Não, foram iluminadas. Não, existe um mecanismo. Primeiro é o marketing. Tem um garoto agora que está ganhando uma notoriedade. O garoto já é um charlatão, mas já é um picareta, um tal de Miguel. O cara cria uma encenação, um teatro, fala como se fosse Deus, em nome de Deus. E veja, tudo que ele faz é filmado. E as pessoas vão fazendo corte, dando notoriedade. Hoje esse garoto já tem uma economia que independe da própria vida religiosa. Por quê? Porque as monetizações e a sua imagem viram produto. Virando um produto, só pode explorar quem paga. Portanto, as grandes redes sociais investem nisso. Quanto mais visualização, quanto mais explorar a imagem de alguém que cria uma encenação, um teatro para arrancar o dinheiro do povo, mais se dá. Então, como vocês acham? É a era dos cortes. Você entendeu? É o marketing religioso. Então, isso é feito em nome do quê? Em nome do divino, do sagrado, do sobrenatural. São estratégias de comunicação que vão fidelizando o indivíduo ao acreditar que aquilo realmente aconteceu, que aquilo está acontecendo ou que seja possível de acontecer. Mas o único objetivo é o quê? O econômico. Não tem outro. É a venda do sagrado,
é a venda do divino, é a venda em algo utópico, do ponto de vista da crença. Então, peraí, eu me sinto ofendido quando ouço alguém dizendo que a fé virou. Virou quando? Não, sempre foi. A fé não virou mercadoria, a fé sempre foi o fetiche. Ok? E nós vimos isso, objetos sendo sacramentalizados, como se dotassem de um poder capaz de mudar a vida das pessoas. Então são vendidos lencinhos, gravatas, canetas, garrafinha d'água, pedrinha lá de Jerusalém. Tudo isso se torna um fetiche, um objeto. Ok? A igreja protestante, que começou com as reformas desde Wycliffe, passando ali pelo próprio Lutero, tá? E aí falando de reformismo ou não, que criticou tanto as indulgências, as formas praticadas pela Igreja Católica, hoje tem as suas indulgências modernas. Veja a Igreja Universal, veja a Igreja do Valdemiro, veja a Igreja do Agenor Duque. Então a fé não virou, a fé sempre foi. Hoje se investem no teleevangelismo, com a rede social. Você tem a digitalização da fé, que é expressa por meio de Pix, Superchat, Superfã. Amados irmãos, o Espírito Santo que não se engana. Ou, peraí, aqueles que são de matrizes, religiões africanas, pensando que acreditam piamente que estão sendo tomados por um poder sobrenatural capazes de revelar e determinar o futuro dos outros. Vamos jogar um tarô, vamos ler uma carta, vamos fazer uma consulta. E é claro, é o trabalho, veja, é o trabalho. Eles precisam. Ninguém vai parar uma hora para jogar uma carta, jogar um tarô, um búzio, ou qualquer outra prática que exija uma forma de consulta ao mundo sobrenatural, que não vai cobrar. Hoje você tem as consultas, tá? Em lives. Então eu não estou aqui para falar do cristianismo, do judaísmo, eu estou falando de todas as religiões de modo geral, onde a fé é de fato, não tem como esconder, uma mercadoria. E aí tem um problema, que são os impactos sociais, os impactos culturais, porque há uma comercialização da fé. Portanto, o simplismo do Pondé, que tenta não generalizar, e é fato que nem todos utilizam da religião com este fim, mas quase todos precisam dos mecanismos econômicos, das formas estratégicas de se apropriarem da economia individual, ou seja, da crença do outro por meio dos cifrões. Isso é fato. Ninguém vai alugar. Você já viu alguém que abre um espaço, seja um centro espírita ou um templo evangélico, e ele vai ali e investe em cadeiras, ele investe em microfones, caixa de sons, simplesmente porque quer fazer o bem? Não, eu quero pregar. E aí, você já viu alguém investir do próprio salário para não ganhar dinheiro? Eu, por exemplo, vou investir no meu podcast, assim que eu chegar no Espírito Santo, vou investir. Você acha que eu vou trazer qualquer pessoa aqui sem o objetivo de não explorá-la, de não usar a sua imagem? Mas ninguém virá aqui se não me cobrar, porque a imagem tem valor, a imagem é um produto. Então, eu terei que cobrar superchat, superfã, super sticker, pix. Por quê? Porque eu preciso manter uma estrutura do mesmo modo a religião. Então, primeiro, essa questão de que, e mais, até a igreja primitiva, um bando de discípulos exigiam que as pessoas vendessem o que tinha e entregassem para quem? Para os apóstolos. Então nós temos a mercantilização da fé e a perda objetiva do valor simbólico da fé. E aí está o problema que o Pondé, ele não vai trazer. Vamos ouvir? Vamos ver se ele vai trazer. Vamos lá. Vamos ver. Começa a trabalhar com o irmão, certo? O irmão tem lá um negócio no bairro, a gente começa a trabalhar junto, a gente tem programa de final de semana, você estabelece uma rede de relações, e isso é profundamente liberal no sentido econômico, eu quero dizer. É uma igreja
tratando como um singular universal dos evangélicos, não é uma igreja só, é uma igreja em que dá às pessoas a iniciativa de buscar se relacionar com Deus, sem muita burocracia. E na medida em que elas apresentam alguma mínima melhoria de vida, seja econômica, seja social, elas vão interpretar isso e vão ajudá-las a interpretar assim, como sendo uma forma de reconhecimento de que elas receberam o Espírito Santo, o batismo, receberam Deus no coração. Eu acho isso humano, demasiado humano. Aqui eu gostei do sarcasmo dele, né? Eu gostei do sarcasmo dele. Agora, a gente está falando, gente, de uma gota d'água num oceano. Porque a grande maioria, senhor Pondé, eu convido o senhor, inclusive, a visitar as igrejas da minha cidade, chamada Itaocara, ou ir à Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Queimados, Ausch, para ver se o senhor vai ver isso aí que o senhor está dizendo. Sabe, ou seja, que mundo que ele vive? Ele vive no mundo, vamos dizer, das igrejas da classe média, média alta. Não, da realidade da grande maioria que estão na base dessa pirâmide. Tem até uma... Tem até uma explicação teológica para isso, que uma das cartas de Paulo fala que os irmãos devem fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso envolve contratos, oportunidades de emprego, relações comerciais e tantas outras. Vai lá. É verdade, a citação feita aí pelo interlocutor, ela demonstra justamente o que eu falei no início. É que há um preconceito estabelecido, é preconceito mesmo, que visa o controle de uma economia em um único núcleo religioso. Se as pessoas fazem o bem aos domésticos da fé, elas monopolizam a economia. Ou seja, a economia será um fluxo interno. E dali, simplesmente, veja, nas mãos dos seus controladores. Ou seja, é isso mesmo. Por isso o cristianismo foi para isso. Olha, vamos ajudar os domésticos da fé. Vamos entregar os dízimos, ofertas, vendem os seus patrimônios e entregue aos pés dos apóstolos. Vamos lá. Não aceitar que as igrejas tenham esse papel, né, de exercer um papel comunitário, de bem-estar, de Estado, né? Não reconhecer como legítimo um desejo de alguém que é juntar meu dinheiro para comprar meu primeiro carro, para comprar minha casa, botar um porcelanato, não conseguir perceber isso, ou perceber isso com um distanciamento intelectual, pelo que você tem escrito, mas eu quero trazer esse tema agora aqui, o grande distanciamento da esquerda, para quem ela foi criada e hoje não consegue mais se aproximar. E a pergunta dela é muito importante, tá? Porque você está falando de liberalismo, tá? Liberalismo dentro de uma perspectiva política e sociológica. O que acontece? A grande maioria dos que frequentam templos religiosos de qualquer ordem, a grande maioria, faça essa experiência, visite suas casas, peça, veja se tem porcelanato, vá lá e veja se tem um carro bom do ano na garagem. Vai lá e veja quanto ganham de renda. A grande maioria assalariado, outros até desempregados. De onde se tira essa realidade? Veja, quando os evangélicos, aí que estou falando dos evangélicos de modo geral, começaram a fazer parte diretamente no Brasil da estrutura de poder político, eles não viram isso como uma maneira de elevar a classe evangélica que está na ala da desigualdade. Podem observar que os que mais cresceram após a ascensão da igreja evangélica na política foram os líderes evangélicos. Fala para mim aí o cristão da sua cidade, que após a ascensão dos evangélicos no poder, ele ficou milionário. Fala para mim, a não ser um líder evangélico, onde há uma concentração da economia arrecadada sob a administração de um único líder. Fala para mim, de onde estão tirando isso? De onde? Vamos ouvir as falas do Pondé. Em sendo realidade que a imensa maioria das pessoas que trabalham com o pensamento público, e aí
jornalista, professor, escritor, artista, certo? Esse conjunto de pessoas que trabalham com o pensamento público de alguma forma, não necessariamente geralmente na imprensa, mas em sala de aula, no seu consultório, né? E sendo a maioria dessas pessoas vinculado a uma certa esquerda meio assim, como se fosse natural. Se eu sou intelectual, se eu sou da humanas, eu tenho que ser de esquerda. Às vezes até é necessário, senão ninguém te convida para jantar em casa, você não passe concurso em universidade, né? Ver professores de universidade falando em nome de ética, transparência é uma piada, né? Quando você conhece como funciona a universidade por dentro, né? Já me chamaram de traidor de classe por causa disso, né? Mas é um fato, se você está querendo entender. As redações também não ficam muito atrás, né? Mas são espaços onde você tem gente que trabalha com pensamento público. A imensa maioria é a esquerda, não necessariamente fanático, mas é de uma esquerda assim que você assume. Ela é legal, é de esquerda. Eu sei em que ela votou, eu sei que restaurante ela vai, né? Partindo desse fato, eu entendo que o risco de distanciamento das classes mais vulneráveis, mais pobres, é grande para todo mundo que trabalha, na sua maioria, com o pensamento público, seja de direita ou de esquerda. Ok. Aí, ou seja, resumindo, engloba tanto a elite intelectual quanto a elite política e a elite religiosa que hoje está inserida dentro da dimensão do pensamento público. Veja, o Malafaia é um cafetão político, Marco Feliciano é um parlamentar e cafetão político. E quando você olha para a realidade destas pessoas, é trágica, é, no mínimo, triste, desumana. Você está me entendendo? Enquanto eles, ou seja, o alto clero que o próprio Pondé, ainda nessa live, nessa abordagem, ele vai dizer, eu não gosto de pessoas, sabe, antiquadas, que ficam criticando o clericalismo. Mas peraí, então Marx foi antiquado, o próprio Lutero foi ou seja, se critica justamente os mecanismos de controles e de poder utilizados por quem quer fazer com que o outro entregue o seu bem, explore a miséria, a pobreza, ou explore o bem que a pessoa minimamente possua. Então não é antiquado. Você pode até não gostar, mas não gostar não significa que quem o faça não seja amplamente intelectual e entenda que há um mecanismo forte de poder e controle social por meio do clero. Então o anticlericalismo ele não é a tentativa de destruição de uma atividade ou de um programa clerical. O anticlericalismo, ele se dá no âmbito de uma crítica moral, de uma crítica social, de uma crítica política, de uma crítica econômica, dos modos de controles utilizados pelos poderosos das religiões, senhor Pondé. Entende? Agora, o senhor quer fazer um lobismo para ficar em cima do muro, satisfazendo, claro, um público muito grande de cristãos que te segue, né? Evidente, aí acaba realmente tendo que se concentrar. O que é uma desonestidade para mim, é a minha opinião, né? Intelectual. Ok? Intelectual. Deu para entender? Até o Walter, sim, professor, os avanços da tecnologia podem influenciar a fé? Influenciar em que sentido? Se for influenciar no que diz respeito às concepções das pessoas sobre o mundo, sobre suas crenças em divindades, eu digo que não. Agora, se for influenciar quanto à capacidade de explorar toda uma dimensão econômica e social alheia, sim, a gente está vendo isso. Que a expansão da tecnologia e o uso de tecnologia pelos pastores e as estratégias de publicidade e marketing é o que tem feito muitos não só mais viverem e aumentarem o seu capital, quanto continuarem explorando os mais frágeis. Hoje, por exemplo, tem pastor aí que nem precisa mais pedir dízimo.
Só os vídeos que estão sendo viralizados em suas redes sociais, batendo aí 300 milhões de visualizações, sabe o que é isso em monetização em dólar? E eu estou falando de um, imagine se tem milhares de vídeos. E vídeos com 30 segundos, 40 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Ou seja, tudo isso é justamente produto da fé. A imagem está integrada a uma ação simbólica. Vocês estão entendendo? Estão integrada a uma ação simbólica. Então, a grande verdade é que nós podemos dizer que a mercantilização da fé é um fenômeno global multifacetado, tá? Que vem atravessando por diversas tradições religiosas e todas as religiões, ok? Sobretudo, vemos um processo de democratização ao acesso à religião que possibilita que haja novas inserções e, portanto, por isso eu disse, se a religião fosse o que o Pondé falou e isso fosse um fato, não teríamos uma igreja includente. Porque a igreja includente ela é uma dissidência justamente da falta de amparo real, verdadeiro e honesto, afetivo, sem preconceito, daqueles que fazem parte de um segmento tradicional. Então, como que todos alcançam? Portanto, veja que é um absurdo, é um simplismo. Entende? E a nossa análise sociológica, ela permite uma compreensão crítica desses limites do impacto da realidade vivida por essas pessoas. Que o Pondé, ele apresenta de forma muito simplista. Entende? Dentro da dimensão do próprio debate. Ah, claro que, de repente, ele tenha uma finalidade de fazer isso. Então, nós temos estratégias teológicas que são utilizadas a partir de instrumentos midiáticos, por meio de aparatos tecnológicos como um aparelho de celular, uma câmera fotográfica, né, as redes sociais em toda a sua dimensão e o fincar da teologia da prosperidade que aparece sob diferentes modalidades, que é justamente ensinar que a fé está diretamente ligada ao sucesso financeiro. É o que o Pablo Marçal faz conciliando isso, né? A exercer e praticar ordens divinas, ou chegam alguns ao ponto do pensamento positivo. É quase um absurdo, né? E a partir de ações de devoção, onde só poderão alcançar se também entregarem alguma coisa. Então, os fiéis vão sendo incentivados, motivados a trazerem doações generosas ou, algumas vezes, participarem de um particionamento de bênção. Como que acontece isso? É típico. Olha, eu preciso de 3 mil pessoas que doem 10 mil reais e você vai alcançar uma bênção assim. Aí aparecem 100. Aí o cara percebeu, ele particiona agora. Ele diz, olha, então a gente precisa de 2 mil pessoas com X. Aí aparece ali 100. Aí ele, caramba, a gente vai conseguir tapar esse buraco. Ó, a gente precisa de 50. Chega no final, ele diz, e todos que puderem ajudar com R$1. Ou seja, as bênçãos são particionadas a partir do valor monetário, econômico, disponível por quem acredita que terá a vida mudada. É a chamada semente da fé. E aí está essa teologia da prosperidade que evoluiu, ela foi se adaptando, tomando diferentes formas, porque até quem critica a teologia da prosperidade usa a teologia da prosperidade com uma maquiagem, com uma roupagem um tanto distinta, né, da materialização da fé do indivíduo. E a prática do dízimo, como eu já falei anteriormente, é uma justificativa teológica
de que, olha, primeiro, se você não der o dízimo, você vai continuar passando necessidade, segundo o Antigo Testamento. Você não vai ter uma boa colheita, você não vai ter isso, vai ter isso. Mas peraí, já que ninguém dá o dízimo porque tem um problema natural que afeta a sua economia, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer que quem não dá está roubando. Olha agora a coação. Eu vou dizer que quem não dá é ladrão. E como há uma pena que agora não está aplicada apenas ao seu bem material ou à sua condição econômica, mas agora à sua pessoa quanto um ser social, humano, você teme e dá o dízimo. Então você já não dá mais o dízimo. Presta atenção como é que foi a elite que criou o dízimo. Você não vai deixar de dar o dízimo porque sua economia está afetada. Bem, se você não dá porque existem intervenções divinas à natureza que te prejudica economicamente, então você terá que dar o dízimo porque, se não der, você será julgado como ladrão. Então, se estabelece o dízimo não como um ato voluntário, como um ato coativo, coercitivo e muitas vezes de uma pressão psicológica tão absurda que o indivíduo, pensando o judaísmo, pensando o cristianismo, pensando onde se explora isso, o indivíduo, ele acaba entregando porque ele alimenta uma imagem, uma ideia de que se ele não o fizer, ele está desagradando a divindade, correndo o risco de ser punido. Então não existe voluntariedade, existe uma pressão psicológica feita porque a voluntariedade ela não precisa de aspectos motivadores. O que é um ato voluntário? É quando alguém, por expressão de seu sentimento e amor ao próximo, entrega algo, e não porque está movido por uma pressão psicológica, espiritual, política e religiosa. Você está me entendendo? O Estado e a religião andam de mãos dadas. Vou te dar um exemplo. Quem não paga imposto é preso. Bem, pelo menos o pobre é preso. Aquele microempreendedor mediano, esse é preso, porque o Malafaia até agora não foi preso, devendo 25 milhões. Então, mas há uma lei tributária. Quem não paga é sonegador, portanto, você comete um crime contra a economia pública. E aí você, vai ser preso. Olha aí. Então você acaba pagando porque tem uma pena. O dízimo era um mecanismo tributário de mantença de uma superestrutura que só usava o simbólico como mecanismo, mas a grande verdade é que era um ato político, senhor Pondé. Entende? A indulgência moderna, o pagamento por bênçãos na Idade Média, a Igreja Católica, na verdade, a vendinha de indulgências, que inclusive dizia, se você, olha, pagar X, você vai ser perdoado dos seus pecados. Então você tem, depois da própria Reforma Protestante, e sobretudo com o denominacionalismo, porque o luteranismo ele se dilacera, não é verdade? Você sabe disso? E vai surgindo os denominacionalismos, vão subindo vertentes e dissidências dessas estruturas reformadas. O que você tem é justamente isso. É a apropriação. Então você já chama de oração poderosa, unções especiais, aguinha ungida no Monte das Oliveiras, ou você pega ali uma água barrenta e diz que, enfim, 7 mergulhos de Naamã, são tudo isso. Então você tem a institucionalização das indulgências, que era algo contraditório praticado pela Igreja Católica, que agora é formalizado de uma maneira muito clara pela própria Igreja Protestante, onde você tem objetos de tudo quanto é jeito. Você tem amuleto, você tem água sagrada, azeite ungido, toalha da bênção, pulseirinha santa, tem de tudo, tem até camisinha ungida. Ou seja, é uma arrecadação. Portanto, a fé nunca foi transformada em mercadoria, ela sempre foi. Ela sempre foi. E quando essas trocas de fé e dinheiro, elas não funcionam, vem a ameaça espiritual, que é fazer com que o indivíduo entre num estado emocional e psicológico de culpabilidade. Fazem uma pressão tão grande, dizendo para os indivíduos, se você não entregar o seu dízimo, você está roubando. Olha, e se você não entrega, possivelmente tu vai passar uma necessidade.
Sabe por que tem muita gente doente na igreja? É porque fica achando que o dízimo é para o pastor. Então, se você não der, você vai pegar uma doença, porque está aqui. Aí pega o texto bíblico, gente. Fala lá que os gafanhotos, os predadores são demônios, são capetas, né? São beuzebus, e por aí vai. Então, existe uma tática muito clara de tirar o indivíduo de uma espontaneidade, que na verdade não seria alguma, né? Para uma obediência cega, que muitas vezes se dá à personalidade do pastor, do líder. Então, o anticlericalismo não é um sentimento de destruição do poder religioso. O anticlericalismo ele se apresenta dentro de vários espectros de crítica à forma com que os líderes de qualquer segmento religioso se utilizam para explorar a fé das pessoas e tirar o seu bem. Então, o senhor Pondé, ele quer passar pano, ele quer ficar bem com todo mundo, porque ele também se utiliza disso, porque isso dá dinheiro. Você alimentar o ego das pessoas, não falar a verdade para as pessoas sobre elas mesmas, alimenta o ego das pessoas e você ganha prestígio. Por quê? Porque você vende a sua imagem. Você tem uma reputação. Pondé hoje é um filósofo renomado brasileiro, entende? De alto nível, faz parte de uma elite intelectual pública. Então, peraí, a sua imagem é comercializada e ele precisa, hoje, agradar gregos e troianos. E é por isso que fala muita asneira. E quem não tem capacidade de interpelá-lo, porque ali ele não está sendo interpelado, ali é tabelinha, copiou e colou, ele vai sempre se tender a isso. Não é a primeira vez que ele vai declarar que ateus, inclusive, são antiquados. Ateus que vivem criticando a religião. Então nós não temos que criticar a política, porque política e religião é a mesma merda. A diferença é que, num lado, se usa um discurso simbólico, espiritual. No outro, se usa um discurso simbólico material, que é de mudar as condições reais, materiais dos indivíduos, por meio de ações políticas. E, na verdade, só os que se enriquecem e têm suas vidas mudadas são os políticos. Vocês conseguiram entender? Sim ou não? Então, vejamos o que disse o André Luiz Correia. Professor, a fé tem valor de uso simbólico, mas neopentecostalismo transformou a fé em mercadoria. Amigo, eu vou repetir. Eu estou aberto a um debate com qualquer teólogo, sociólogo, historiador, seja quem for. A fé não foi transformada em mercadoria, ela sempre foi mercadoria. Vejamos a religião egípcia, a fé é mercadoria. Vejamos a religião sumeriana, a fé é mercadoria. Você acha que a institucionalização e a outorga do Código de Hammurabi, ele foi o quê? Um ato político, porque a fé é mercadoria. As 12 pedras romanas, o mito de Rômulo e a fundação de Roma sobre uma dimensão simbólica. A fé é mercadoria. E por fé, entenda, não é apenas a crença em um objeto sagrado. A fé abarca todos os preconceitos humanos, suas concepções, suas diferenças, suas indiferenças, suas experiências com o mundo real. Tudo isso é chamado de fé. E que vai sendo concentrado em um objeto específico, simbólico, que pode ser um ente soberano, pensando na dimensão espiritual, a ideia de um ser divino, e na dimensão material, o Estado. Quantas pessoas não acreditam? Por isso o Pondé, ele usa um termo que eu achei interessante, que ele diz assim, eu era anarquista quando era mais jovem, mas passando uma ideia de que o Estado, de fato, é capaz de resolver os problemas da humanidade. Quanto o Estado ele foi passando por diferentes transformações na história. Inclusive, no meu artigo do 3º período de Direito, eu vou até publicar esse artigo, mas vou fazer uma revisão bibliográfica, porque foi publicado em 2015, quando eu cursava na Universidade de Iguaçu. Eu tratei da forma e modelos de cidades das religiões antigas. Você entendeu? Até que a modernidade vai querer secularizar o poder religioso numa forma de Estado e dá a ideia de que houve uma ruptura entre religião e Estado. E houve? Claro que não.
Então, André, você me desculpa, a religião, a fé sempre foi mercadoria. Entende? Sempre foi mercadoria. Tanto que foi mercadoria que João Calvino, percebendo a dimensão do poder simbólico, ele criou a teologia da predestinação, onde a dimensão social e econômica do indivíduo determina o seu valor soteriológico, ou seja, salvífico. Está em Calvino. Ou será que não leram as Institutas de Calvino? Onde ele postula a questão da salvação mediante a graça, fala de predestinação, eleição. A teologia calvinista, ela é totalmente capitalista, do ponto de vista da teologia da prosperidade. Porque se explora o indivíduo, fazendo-o acreditar de que quanto mais ele é a ética do trabalho, que eu chamo de ética da escravidão. Você tira o conceito de que o trabalho é um instrumento de exploração de uma classe determinada, cria uma ética de que o trabalho tem um seu valor moral, ou seja, axiológico, e o indivíduo permanece acreditando dentro dessa dimensão simbólica de que o trabalho o emancipa. E desde quando isso é verdade? Deu para você entender que essa dialética, ela é importante? Eu sei que deu. Então, minha gente, como esse tipo de conteúdo, vocês já perceberam, não é um conteúdo tão relevante para muitos inscritos aqui do canal, bem como para o próprio algoritmo do YouTube, eu vou agradecendo você por ter participado, estado até aqui comigo, te convidando a adquirir a minha série de estudos aprofundados exegéticos em 6 volumes por apenas R$120 impressos. Você pode adquirir meus 7 livros com desconto de R$100, passou para 460, mais o frete já está incluído, ok? Você vai ter na versão impressa. E lembrando, 2 volumes são lançamentos, que é o Antagonismo do Estado, aí, ó, passando agora para você, uma tipologia do Deus da Bíblia, e Deus criou tudo do nada. São 2 lançamentos incríveis. Um está dentro de uma filosofia com uma teologia política, que é o Antagonismo do Estado. O outro está dentro de uma exegese histórico-social profunda sobre Gênesis 1. Teria, pensando a ideia do verbo bara, Deus supostamente ter criado tudo do nada. Então, por apenas R$460, você receberá na sua casa, já com frete, os meus 7 livros, beleza? Ou o meu combo de 6 volumes, estudos exegéticos aprofundados do Antigo Testamento. Se você achar relevante o meu trabalho de criticidade, de desenvolvimento, permitindo com que você possa saber o mínimo para não ser um cobaia do Pondé e de tantos outros que ficam em cima do muro fazendo esse lobismo, sabe? Flertando de fato com uma audiência, porque isso gera renda. Então você mande aí o seu Pix, se quiser mandar, também não é obrigado, pois ajuda a minha atividade intelectual e a minha atividade de trabalho constante aqui na plataforma YouTube. Dito isto, espero vocês em um próximo vídeo ou em uma próxima live.